Olá, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com você? Espero que sim. Espero que esteja você bem e sua família também. Eu venho nesse momento junto com você para nós meditarmos na palavra de Deus, para uma reflexão para a nossa vida cristã. Continuamos nesse período de isolamento social. Os últimos vídeos, as últimas lives foram falando justamente sobre esse isolamento social. Período difícil, a tendência dos noticiários, embora eu tenha tentado fugir desses noticiários, principalmente aqueles que querem aterrorizar a população. Eu tenho tentado fugir disso, mas sabemos que coronavírus é uma realidade e precisamos enfrentá-lo. Precisamos enfrentar essa pandemia mundial, precisamos entender que a circunstância não é muito favorável, mas eu quero deixar uma palavra para o teu coração, uma palavra que está registrada no Evangelho de Mateus, também em Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, mas eu vou usar o Evangelho de Mateus, que ele nos traz uma fala um pouco mais esclarecida no meu ponto de vista. E nós estamos vivendo, irmãos, num momento em que muitas pessoas querem seguir a Jesus, precisam seguir a Jesus, precisam ir atrás daquilo que Jesus está fazendo. Tem uma fala que eu aprendi e que realmente ela reflete a realidade. Nós não temos que convidar Deus para os nossos projetos. Nós precisamos ir onde Deus está realizando os seus projetos. E andar atrás de Jesus significa para todos aqueles que querem seguir a Jesus algumas implicações. E essas implicações a Bíblia nos fala um pouco sobre ela. E ser seguidor de Jesus, andar após Jesus, requer essas implicações. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 24, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus então está dizendo: se alguém quer segui-lo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Então ele coloca duas vezes essa fala, se alguém quer segui-lo, no início e no fim. Só que no meio disso, entre uma coisa e outra, Jesus coloca duas condições: negar-se a si mesmo e seguir e tomar a sua cruz. O que Jesus está nos dizendo com isso é que não há a menor possibilidade de termos um relacionamento com Ele sem que neguemos a nós mesmos e tomemos a nossa cruz. Então essa é uma condição inicial, básica e fundamental, melhor dizendo, para que tenhamos um relacionamento com Jesus. Então essa é a condição que Jesus coloca. Se queremos ser seguidores de Jesus, se queremos ir após Ele, se queremos acompanhar a sua visão, se queremos fazer as coisas que Jesus faz, se queremos andar com Ele e ver os milagres, as maravilhas e acompanhar os feitos espirituais do Senhor, nós precisamos dessas duas características, essas duas premissas: negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa própria cruz. Agora, interessante que eu quero, de uma forma muito rápida, eu não vou me alongar nesse vídeo, dizer para você que o que significa negarmos a nós mesmos? O que significa negar-se a si mesmo? Muitas pessoas estão um pouco confusas com isso e deixando com que a religiosidade ou com que os seus desejos pessoais tomem conta dessa fala de Jesus. Negar-se a si mesmo. Quando Jesus diz negar-se a si mesmo,
não é o mesmo que você, por exemplo, deixar de tomar um copo a mais de refrigerante. Negar-se a si mesmo não é o mesmo que você deixar de comer açúcar ou qualquer coisa que leve açúcar por causa de uma dieta. Negar-se a si mesmo não tem referência com questões que nos traz satisfação. Eu deixo de beber uma Coca-Cola, um refrigerante, porque o açúcar me faz mal, eu quero emagrecer. Eu deixo de comer açúcar porque isso vai me ajudar na minha alimentação. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está indo muito além dessas questões pessoais, dessas questões que nos traz prazer. O que Jesus está dizendo e quer dizer em negar-se a si mesmo, dizendo para os seus discípulos e para nós, Jesus está dizendo nesse texto, especificamente dos evangelhos sinóticos, Jesus está dizendo o seguinte: olha, negue em você o desejo do materialismo. Aquele materialismo que substitui Jesus. Aquele materialismo que substitui a cruz. Negue em si mesmo a busca de riquezas. Pessoas que têm uma avidez, um desejo exacerbado por riqueza, que só pensam em trabalhar, em juntar dinheiro, tem dinheiro no banco, tem dinheiro em investimentos, mas só pensam em ganhar mais e mais e mais, mas se esquece do sacrifício da cruz. O que Jesus está dizendo em negar-se a si mesmo é: negue o seu egoísmo. Deixe de lado o seu egoísmo e você me siga. Assim o Senhor está dizendo. Deixe o egoísmo de lado. Como é que alguém pode seguir a Jesus sendo egoísta? Como é que alguém pode seguir a Jesus, andar atrás de Jesus, pensando em si mesmo, apenas em si mesmo e não nas pessoas? Porque o próprio Senhor Jesus nos deu vários exemplos na Bíblia de que uma coisa que ele não era egoísta. Então, Jesus está dizendo: negue em si mesmo o egoísmo. Ele também continua dizendo: negue em si mesmo a busca por satisfação pessoal e por reconhecimento especial. Satisfação pessoal. Muitas pessoas entendem que a sua satisfação pessoal está na frente, ou está adiante, ou à frente da obra do Senhor, do reino de Deus, do sacrifício de Jesus. E também Jesus está dizendo: se você quer me seguir, negue a si mesmo esse reconhecimento especial que muitos têm o desejo. Quando eu faço, eu preciso do reconhecimento. É necessário que o pastor anuncie no púlpito que eu fiz isso. É necessário que o pastor anuncie no púlpito que eu doei isso. Esse reconhecimento especial, necessário, que as pessoas têm um desejo doentio às vezes, porque se não fizer, a pessoa fica chateada, sai da igreja, abandona Jesus. E o que Jesus está dizendo é: se você quer me seguir, negue esse reconhecimento especial que você tem necessidade, porque Jesus é maior do que o reconhecimento que nós podemos ter. O maior reconhecimento que alguém pode ter é o próprio Senhor Jesus, por causa do seu sacrifício. Jesus continua nas entrelinhas daquilo que ele está dizendo em negar-se a si mesmo: negue em si mesmo o sensualismo. Hoje nós estamos vivendo um tempo, queridos, que a sensualidade, ela deixou de ser sensualidade e passou a ser algo normal. Eu me lembro na minha época de conversão, e olha que não tem tanto tempo assim, pouco mais de 20 anos, 22 anos, sensualismo
era algo que não era muito aceito dentro da igreja. Sensualidade era algo que não era muito aceito dentro da igreja. Imagine para você que tem 30, 40 anos de convertido ao Senhor Jesus. E hoje, quando nós falamos de sensualismo, sensualidade dentro da igreja, pessoas que vão para os cultos, para os templos, e elas deixam de lado qualquer negação de si mesma referente ao sensualismo, à sensualidade, e vão para a casa de Deus, para o templo, para a igreja, para as células, e elas deixam de negar-se a si mesma, porque a sensualidade nesse século XXI deixou de ser sensualidade e passou a ser normal. Até o grande problema é que, se falarmos alguma coisa, somos chamados de bisbilhoteiros e estamos tomando conta da vida alheia. Mas o Senhor Jesus está dizendo: se você quer me seguir, negue em si mesmo a sensualidade. Negue em si mesmo o desejo que você tem de mostrar o teu corpo. Negue em si mesmo o desejo que você tem de mostrar o que é do seu esposo ou da sua esposa, você tem desejo de mostrar para os outros. Então é isso que Jesus está dizendo. E por fim, Jesus está dizendo também, que aí uma coisa está ligada à outra, se você quer seguir a Jesus, se queremos seguir a Jesus, precisamos negar em nós mesmos a vida imoral e a vida mundana. Algo tão forte, tão presente nesse século XXI. Basta olharmos aí estamos agora no mês de abril, basta olharmos para o mês de fevereiro, porque a gente vai perceber a imoralidade e o mundanismo retratado na festa do carnaval. Vários dias, vários estados comemoram, várias cidades e estados comemoram por vários dias a fio o carnaval. E ali está presente a imoralidade e o mundanismo de uma forma exacerbada. A imoralidade nua e crua. E não adianta dizer que o carnaval é uma festa cultural. O carnaval já deixou de ser uma festa cultural há muitas décadas. E hoje a promiscuidade, o mundanismo, a imoralidade está presente no carnaval, está presente em várias outras festas, está presente na vida das pessoas e elas ainda querem seguir a Jesus. E Jesus está dizendo: se você quer me seguir, é necessário então que você negue em si mesmo a imoralidade e o mundanismo. Imoralidade que nós vimos eu, por exemplo, vejo em algumas pesquisas, mulheres que consomem pornografia, e isso aumentou assim drasticamente há uns anos atrás, 15, 20 anos, 30 anos atrás, quando pensávamos em pornografia, associávamos ao consumo dessa imoralidade através dos homens. Hoje não mais. A pornografia está crescendo no meio feminino. As mulheres estão consumindo pornografia. Todo tipo de pornografia, todo tipo de bestialidade. Isso é imoralidade, isso é o mundanismo. Como é então, queridos, que vamos seguir a Jesus se a pornografia faz parte da nossa vida? Se essa bestialidade faz parte da nossa vida, se o mundanismo faz parte da minha vida, da sua vida, se nós abandonamos a Jesus por 4 dias para pular o carnaval, se nós abandonamos a Jesus por uma determinada festa e logo depois da festa queremos voltar para Jesus, não é por aí. Não é assim que a banda toca. E nós precisamos negar a nós mesmos em cima dessas questões, e nós estamos falando de Bíblia, querido. Bíblia Sagrada é algo que não passa. A Bíblia Sagrada não tem data de vencimento. Ela ainda é a mesma. Ela ainda prevalece e prevalecerá para todo sempre. E o que as pessoas estão querendo dizer, estão querendo criar, é uma data de validade para os textos bíblicos. Então, se nós queremos seguir a Jesus, é necessário negarmos em nós mesmos tais atitudes que nos reprovam como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus.
E a outra questão que ele diz, logo depois de negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz. E quando Jesus usa essa expressão, ele está se referindo à cruz romana, aquela mesma que ele foi crucificado. Aquela cruz, aquele madeiro transverso que carregava nas costas e depois era pendurado num madeiro que ficava de pé. Era esse tipo de cruz que Jesus estava se referindo. Porque esse tipo de cruz, quando algum criminoso carregava esse madeiro para ser crucificado, estava ali sobre ele a humilhação, ali estava sobre ele a vergonha, as pessoas o xingavam, as pessoas o desprezavam. Então o que Jesus está dizendo é, essa cruz que você tem que tomar é semelhante a essa cruz dos romanos, essa cruz do madeiro. E o que Jesus está dizendo sobre tomar a sua cruz é muito maior do que enfrentar a cruz do criminoso a qual era julgado pelos romanos. É muito maior do que aquela vergonha que, carregando o madeiro, as pessoas passavam pelas ruas até chegarem no ponto da sua morte, onde os seus algozes ceifavam a vida desses criminosos. O que Jesus está dizendo é que tomar a cruz é muito mais do que enfrentar os desafios e os sofrimentos da vida. Muitas pessoas, eu já ouvi algumas expressões, minha esposa é a minha cruz, o meu marido é a minha cruz, fulano é a minha cruz, a minha família é a minha cruz, o meu trabalho é a minha cruz. Não se engane com isso, querido. Isso não é a sua cruz. Isso não é a sua cruz. Isso faz parte da sua vida. Deus te deu condição para enfrentar as adversidades, os problemas, porque Ele venceu o mundo por nós. Mas a cruz que Jesus está dizendo é muito maior do que esses sofrimentos, muito maior do que esses desafios. Se trata de nós nos expormos ao sofrimento por amor ao Senhor. Tomar a nossa cruz significa isso. Passarmos por alguns sofrimentos, nos expormos ao sofrimento por amor ao Senhor. E eu disse isso num outro vídeo, que nós não estamos passando, estamos enfrentando perseguição no Brasil, uma perseguição ampla, uma perseguição num sentido macro. E eu repito isso, relacionado não à perseguição, mas ao que as pessoas dizem. Eu me exponho a qualquer tipo de sofrimento por amor ao Senhor. Nós não sabemos o que é isso. Nós não sabemos, porque nós estamos vivendo num país onde, embora com algumas privações, mas nós não temos dificuldades em pregar o Evangelho. Vimos pessoas nas praças pregando o Evangelho, eventos evangelísticos nas ruas, em estádios, em ginásios, em praças. Mas o que eu quero dizer é algo que muitos de vocês que me ouvirão não conseguem mensurar o que é estar exposto ao sofrimento por amor a Jesus. Quando nós vimos na internet vídeos de pessoas que são apedrejadas, são queimadas vivas, porque não negam o nome de Jesus, isso é o que Jesus está dizendo. Tome a sua cruz, se exponha por amor a mim, se exponha ao sofrimento por amor a mim. Querido, se você tem acompanhado aí os noticiários, na China, várias igrejas evangélicas estão sendo destruídas. Pessoas, ou elas serão do partido, elas serão ateus, ou terão que fazer parte
daquilo que o governo me fugiu aqui agora, depois eu coloco isso no vídeo. Fazer parte, ou serão ateus, ou fazer parte daquilo que o governo determinar para elas. Mas cristãos estão morrendo e igrejas estão sendo destruídas. É isso que Jesus está dizendo. Se você quer me seguir, tome a sua cruz. É você estar exposto por causa do amor e por causa exposto ao sofrimento por amor a Jesus. E uma outra questão que significa tomar a sua cruz, cada um tomar a sua cruz, é aceitar as consequências, e às vezes são duras consequências de seguir a Jesus, por seguir a Jesus. Porque aquele que segue a Jesus, ele é perseguido. Aquele que segue a Jesus, aquele que quer ir após Jesus, ele é perseguido. Então o que Jesus está dizendo, se você quer me seguir, tome a sua cruz e aceite as consequências da caminhada com ele. Aceite as consequências dessa caminhada. Vão zombar da sua fé, vão te criticar, vão te chamar de ladrão porque outros fazem. Eu, muitas vezes, sou tido no âmbito geral como pastores que lesam os seus rebanhos, financeiramente lesam os seus rebanhos. Eu não faço, mas eu levo a fama, porque sou pastor. E você, que é um cristão, leva a fama por causa de outros. Coisa que você também não, coisa que você não faz, mas outros fazem. Então, essa é a consequência de seguir a Jesus. Porque na época de Jesus não foi diferente. Os que seguiram Jesus, tinham os que de fato seguiam Jesus e tinham aqueles que brincavam de seguir a Jesus. E a fama desses, muitas vezes, era maior do que aqueles que seguiam a Jesus de verdade. Então, queridos, se nós queremos seguir a Jesus, nós precisamos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Agora, para você seguir a Jesus, em negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, significa que você precisa ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor, ela tem que estar audível para você. A voz do Senhor, ela tem que ser clara para você, sem interferências. De que maneira você ouve a voz do Senhor? Através da Bíblia Sagrada. Através da sua oração com o Pai em secreto. Através do seu relacionamento com o Senhor. Ouvir a voz do Senhor significa você segui-lo. Seguir a Jesus também significa colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Muitas pessoas estão trocando Jesus, estão colocando Jesus em segundo plano. Hoje, num dia de domingo, atualmente, melhor dizendo, num dia de domingo, o dia que as igrejas se reúnem para cultuar ao Senhor, todas elas, muitas pessoas estão trocando um culto, uma reunião, por um aniversário, por uma festa, por um churrasco. Ah, pastor, mas eu posso cultuar a Jesus todos os dias? Sim, tudo bem, você pode. Você pode cultuar a Jesus em qualquer lugar, em qualquer momento. Só que muitas pessoas não têm outros dias para estar no templo. Elas têm apenas o domingo. E por causa disso, elas preferem ir para o aniversário, ir para um churrasco, ir para qualquer coisa e não estar em comunhão com os irmãos num culto. Você pode concordar comigo ou não tem problema. Essa é uma expressão porque que eu entendo que muitas pessoas podem estar e não estão. Elas substituem Jesus. E se você quer seguir a Jesus, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. E por fim, se você quer seguir a Jesus, seja um praticante da sua palavra e não um ouvinte. Praticante da palavra do Senhor e não um ouvinte. Porque se você é apenas um ouvinte e não pratica a palavra do Senhor, muito dificilmente você vai se tornar um seguidor de Jesus.
E seguir a Jesus, o próprio Senhor nos fala sobre isso, no próprio Evangelho de Mateus, ele fala da dificuldade de caminhar no cristianismo, no Evangelho, de caminhar e seguir a Jesus, de segui-lo. E ele fala isso usando a figura de uma porta. Falando assim no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra para a sua meditação, que você pense, que você reflita, e que se você quer ser um seguidor de Jesus, que você negue a si mesmo, tome a sua cruz e entenda que não tem outro caminho. Jesus Cristo é o caminho para a salvação eterna. É o único caminho para a salvação eterna. Queridos, que Deus te abençoe, que você seja edificado com essa palavra, que você seja tratado por essa palavra no seu coração, no seu espírito, para que você possa servir ao Senhor Jesus com toda sinceridade no teu coração. Deixo um forte abraço, que Deus te abençoe, cuide da tua saúde, cuide da tua família. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe.